UFOs, OVNIs e discos voadores na Amazônia e em Manaus, relatos verídicos, contos e histórias relatadas com detalhes e fatos relacionados. Olá, você está no canal Curiosidade Interessante. Desde já agradeço a sua companhia. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que sair novidades no canal. Não esqueça de fazer comentários, isso ajuda o canal a crescer e ser mais indicado pelo YouTube. Também, não esqueça de, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e grupos que você estiver, isso ajuda muito na relevância do canal. Muito obrigado! Vamos lá então! A Amazônia, com sua vastidão e densa cobertura florestal, é frequentemente associada a histórias intrigantes e misteriosas, incluindo relatos de avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados, ao longo das décadas passadas. Desde os anos 1950, existem registros de avistamentos de luzes e objetos estranhos nos céus da região amazônica. Moradores locais, indígenas e até mesmo pesquisadores e cientistas têm relatado encontros inexplicáveis com fenômenos aéreos não identificados. Alguns dos relatos descrevem OVNIs sobrevoando áreas remotas da floresta, iluminando a escuridão da noite com luzes brilhantes e realizando movimentos acrobáticos impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Outros descrevem encontros próximos com objetos estranhos que emitiam sons peculiares ou que pareciam desafiar as leis da física. Esses relatos têm alimentado teorias e especulações sobre a presença de seres extraterrestres na Amazônia. Algumas pessoas acreditam que a região remota e intocada da floresta pode servir como um ponto de interesse para visitantes de outros planetas. No entanto, é importante ressaltar que os avistamentos de OVNIs na Amazônia, assim como em qualquer outro lugar do mundo, ainda são considerados fenômenos inexplicados. Eles podem ter várias explicações, desde avistamentos de aeronaves convencionais, fenômenos naturais, até mesmo ilusões ópticas e interpretações erradas de eventos cotidianos. Pesquisadores entusiastas do assunto têm realizado investigações e estudos para tentar compreender esses avistamentos de OVNIs na Amazônia. No entanto, devido à complexidade e à falta de evidências concretas, a natureza desses fenômenos continua sendo um mistério até hoje, independentemente das explicações. Os relatos de OVNIs na Amazônia acrescentam um elemento de fascínio e intriga à região, contribuindo para a riqueza da cultura e das lendas locais. Eles também incentivam o interesse contínuo no estudo e na exploração do desconhecido, alimentando a imaginação e a curiosidade sobre o nosso lugar no vasto universo. Ao longo das décadas, os avistamentos de OVNIs na Amazônia têm sido documentados em uma variedade de literaturas, incluindo revistas, jornais, contos, livros e até mesmo gibis. Essas narrativas capturam a imaginação do público e ajudam a criar uma rica tradição de histórias relacionadas aos OVNIs na região. Em muitos relatos, a Amazônia é retratada como um lugar misterioso e selvagem, onde encontros com seres extraterrestres e avistamentos de OVNIs são frequentemente descritos. Essas histórias foram transmitidas oralmente por gerações e, posteriormente, registradas em várias formas de literatura. Revistas e jornais especializados em ufologia e fenômenos paranormais frequentemente apresentam artigos e relatos de testemunhas oculares que afirmam ter visto OVNIs na Amazônia. Essas publicações fornecem uma plataforma para compartilhar histórias de avistamentos, discutir teorias e debater a natureza dos fenômenos observados. Na literatura de ficção, tanto em contos quanto em romances, autores exploraram a temática dos OVNIs na Amazônia, criando tramas envolventes e mistérios intrigantes. Essas histórias muitas vezes mesclam elementos de aventura, suspense e especulação sobre a existência de vida extraterrestre na região. Além disso, até mesmo os gibis têm incorporado os avistamentos de OVNIs na Amazônia em suas narrativas. Personagens populares dos quadrinhos como heróis e exploradores são frequentemente colocados em situações onde eles se deparam com OVNIs e investigam esses fenômenos misteriosos. Essas representações literárias dos avistamentos de OVNIs na Amazônia contribuem para a criação de um imaginário coletivo em torno desses fenômenos. Elas oferecem uma maneira de explorar as inúmeras possibilidades e teorias que cercam os OVNIs e a vida extraterrestre, ao mesmo tempo em que preservam a tradição oral e a curiosidade humana. Embora muitas dessas obras literárias sejam baseadas em histórias fictícias,
Elas refletem a fascinação e o interesse duradouros pelos OVNIs na Amazônia. Essa combinação de relatos reais e narrativas ficcionais ajuda a perpetuar a discussão e o debate em torno desses avistamentos, alimentando o apetite do público por mais informações sobre os mistérios que a região amazônica pode conter. Certamente, existem diversos relatos e histórias reais de avistamentos de OVNIs na Amazônia que foram noticiados nos mais diversos meios de comunicação ao longo dos anos. Essas narrativas têm sido compartilhadas oralmente pelas pessoas, muitas vezes transmitidas como histórias verídicas dentro das comunidades locais. Um exemplo notável é o chamado Caso Colares, ocorrido na ilha de Colares, no estado do Pará, na década de 1970. Nessa época, muitas pessoas relataram avistamentos de luzes estranhas e objetos voadores desconhecidos na região. Os moradores descreveram feixes de luz que eram projetados sobre eles, causando queimaduras e outros efeitos físicos. Esse caso ganhou grande repercussão e foi amplamente coberto pela imprensa brasileira na época. Várias testemunhas foram entrevistadas e suas histórias relatadas em jornais, revistas e programas de televisão. A população local ficou profundamente impressionada e assustada com esses acontecimentos inexplicáveis. Outro exemplo é o incidente ocorrido em 1997, quando um objeto voador não identificado foi avistado sobre a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Diversas pessoas observaram uma luz brilhante e em movimento incomum nos céus. O evento gerou discussões acaloradas e foi amplamente comentado por moradores da região. Esses relatos também têm sido compartilhados oralmente, passando de geração em geração. As histórias são contadas por moradores, pescadores, indígenas e outros habitantes da Amazônia, que afirmam ter presenciado avistamentos de OVNIs em várias partes da região. Muitas vezes, esses relatos orais são tão impactantes e convincentes que acabam sendo registrados em documentários, entrevistas e outros meios de comunicação. Isso ajuda a preservar essas histórias e a dar voz às experiências vividas pelas pessoas da região. Embora existam céticos que questionem a veracidade desses relatos, é inegável que a presença de OVNIs na Amazônia tem sido objeto de interesse e discussão tanto nos meios de comunicação quanto nas conversas cotidianas. Essas histórias reais contribuem para a construção de um panorama diversificado de experiências e perspectivas sobre o fenômeno dos OVNIs na região amazônica. Caso Colares, de 1977 a 1978. Como mencionado anteriormente, ocorreu na ilha de Colares, no Pará. Várias testemunhas relataram avistamentos de luzes estranhas e objetos voadores desconhecidos. Os moradores descreveram feixes de luz projetados sobre eles, causando queimaduras e outros efeitos físicos. 2. Incidente em Manaus, 1997. Moradores da cidade de Manaus, capital do Amazonas, relataram a observação de uma luz brilhante e em movimento incomum nos céus da região. Esse evento gerou discussões e debates na comunidade. É importante ressaltar que a investigação de avistamentos de OVNIs é uma área complexa e controversa. A interpretação desses relatos pode variar significativamente e muitas vezes falta consenso sobre suas causas e origens. Diferentes investigadores e pesquisadores podem apresentar conclusões e teorias divergentes com base nas mesmas evidências. 3. Caso Ilha do Mosqueiro. Na década de 1970, ocorreu um relato de avistamento de um objeto voador não identificado na Ilha do Mosqueiro, próxima a Belém, no Pará. Testemunhas relataram a presença de um objeto luminoso no céu, que foi amplamente noticiado na imprensa local. 4. Avistamentos na floresta amazônica. A vastidão da floresta amazônica tem sido associada a relatos de avistamentos de OVNIs e UFOs ao longo dos anos. Embora não haja casos específicos mencionados, muitos relatos de luzes misteriosas e objetos voadores desconhecidos têm sido compartilhados por moradores e exploradores da região. Em Manaus, como uma cidade importante na região amazônica, tem sido palco de vários relatos e contos sobre avistamentos de OVNIs, UFOs e discos voadores ao longo dos anos. Alguns exemplos de contos e relatos em Manaus. O caso do Parque Jefferson Pérez. Há relatos de avistamentos de OVNIs nos arredores do Parque Jefferson Pérez, localizado no centro de Manaus.
Testemunhas afirmaram ter visto luzes brilhantes e objetos voadores não identificados sobrevoando a área. 2. A luz fantasma do Rio Negro. Segundo algumas histórias, uma luz misteriosa conhecida como luz fantasma tem sido avistada sobre o Rio Negro, em Manaus. Relatos descrevem uma luz brilhante e em movimento errático, que aparece e desaparece repentinamente. 3. Avistamentos na floresta amazônica. A região amazônica ao redor de Manaus é conhecida por sua densa floresta e paisagens remotas. Há relatos de avistamentos de OVNIs nas áreas florestais próximas à cidade. Testemunhas descreveram luzes brilhantes e objetos voadores não identificados sobrevoando a selva. Esses são apenas alguns exemplos de contos e histórias relacionados a OVNIs em Manaus. Essas narrativas têm sido compartilhadas oralmente, transmitidas entre moradores locais e alimentam o imaginário coletivo da região. É importante ressaltar que a natureza desses avistamentos ainda é um mistério e pode ser objeto de interpretação e especulação. Vale ressaltar que as histórias podem variar amplamente em termos de locais, datas e testemunhas envolvidas. Aqui estão alguns elementos que podem ser encontrados em contos e relatos relacionados a OVNIs e discos voadores na região. 1. Avistamentos em áreas remotas. Muitos relatos de OVNIs e discos voadores ocorrem em áreas remotas do estado do Amazonas, onde a presença humana é escassa. Isso inclui comunidades indígenas, vilarejos, ribeirinhos e locais de difícil acesso na floresta amazônica. 2. Formas e luzes incomuns. Os avistamentos geralmente descrevem objetos voadores não identificados com formas e luzes peculiares. Alguns relatos mencionam discos voadores, esferas brilhantes, objetos em forma de charuto ou estruturas triangulares. 3. Movimentos ágeis e não convencionais. Testemunhas frequentemente descrevem os objetos voadores realizando movimentos rápidos e erráticos, incluindo mudanças bruscas de direção, acelerações repentinas e paradas instantâneas. 4. Luzes coloridas e brilhantes. Os OVNIs geralmente são descritos como emitindo luzes brilhantes e coloridas, que podem mudar de cor ou piscar intermitentemente. 5. Silêncio ou sons incomuns. Algumas testemunhas mencionam que os OVNIs se movem em silêncio absoluto, sem fazer qualquer ruído audível. No entanto, em outros casos podem ser relatados sons estranhos associados aos avistamentos, como zumbidos ou ruídos elétricos. 6. Observações coletivas. Em alguns casos, os avistamentos são testemunhados por várias pessoas ao mesmo tempo, o que aumenta a credibilidade dos relatos. Essas observações coletivas podem ocorrer em comunidades ou grupos que compartilham a mesma experiência. 7. Registros fotográficos e em vídeo. Em outros casos, testemunhas conseguem registrar imagens ou vídeos dos avistamentos, fornecendo uma possível evidência visual dos eventos. Esses são apenas alguns elementos comuns encontrados nos relatos de OVNIs e UFOs em Manaus e no interior do estado do Amazonas. Lembre-se de que a natureza desses relatos é altamente subjetiva e pode variar de acordo com as percepções e interpretações individuais das testemunhas. Posição dos militares sobre o assunto discos voadores e OVNIs na Amazônia. A posição oficial das autoridades militares da Amazônia em relação aos relatos de aparições de OVNIs e discos voadores pode variar. Como a Amazônia é uma região vasta e de difícil acesso, é possível que diferentes unidades militares e comandos tenham abordagens e perspectivas diferentes em relação a esses relatos. Em geral, as Forças Armadas têm a responsabilidade de garantir a segurança e a integridade do espaço aéreo do país. Portanto, quando ocorrem avistamentos de objetos voadores não identificados, as autoridades militares podem realizar investigações para determinar a natureza dos eventos e descartar possíveis ameaças à segurança nacional. No Brasil, o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, é o órgão responsável pela coordenação e monitoramento do espaço aéreo. Caso haja relatos de avistamentos de OVNIs ou discos voadores, é possível que as informações sejam encaminhadas ao CONDABRA para análise e investigação. No entanto, é importante ressaltar que, em geral, as autoridades militares tendem a adotar uma postura cética em relação aos relatos de avistamentos de OVNIs e discos voadores. Isso ocorre porque esses eventos muitas vezes carecem de evidências sólidas e cientificamente verificáveis.
Apesar disso, é possível que alguns militares tenham interesse no assunto e realizem investigações independentes ou mantenham registros de avistamentos relatados por seus membros. Além disso, o Brasil possui um histórico de liberação de documentos oficiais relacionados a avistamentos de OVNIs, como ocorreu em 2005, quando a Força Aérea Brasileira FAB divulgou uma série de documentos relacionados a avistamentos ocorridos no país. Portanto, embora a posição oficial das autoridades militares da Amazônia, em relação aos relatos de OVNIs e discos voadores possa ser cética individualmente, pode haver militares interessados e dispostos a investigar esses eventos. Contos e histórias de discos voadores e OVNIs na cidade de Manaus. Manaus, como uma cidade localizada na região amazônica, tem sido fonte de inspiração para contos e histórias relacionadas a OVNIs e discos voadores. Embora essas narrativas possam variar em termos de autenticidade e origem, elas fazem parte do imaginário coletivo e da cultura popular. Aqui estão alguns exemplos de contos e histórias envolvendo OVNIs e discos voadores em Manaus. O mistério dos discos voadores. Esse conto fictício retrata a chegada de uma nave espacial em Manaus, causando grande agitação na cidade. Os personagens enfrentam uma série de eventos estranhos e inexplicáveis, desencadeados pela presença dos OVNIs. 2. O voo noturno sobre o Rio Negro. Nessa história, um pescador relata um encontro próximo com uma luz brilhante enquanto navegava pelo Rio Negro, nas proximidades de Manaus. Ele descreve a experiência de ver um objeto voador não identificado sobrevoando a área e desaparecendo rapidamente. 3. A Noite das Luzes Misteriosas. Nesse conto, moradores de Manaus testemunham uma série de luzes brilhantes e coloridas que dançam no céu noturno. As pessoas tentam desvendar a origem dessas luzes, especulando se são OVNIs ou algum fenômeno natural desconhecido. Esses contos e histórias podem ser encontrados em literatura local, como coletâneas de contos regionais ou até mesmo em relatos orais transmitidos entre a população. É importante ressaltar que essas narrativas são fictícias ou baseadas em relatos não verificados, destinadas a entretenimento e imaginação. Lembre-se de que a ficção e a realidade podem se misturar quando se trata de OVNIs e discos voadores. E é importante exercer um pensamento crítico ao explorar essas histórias e considerar diferentes perspectivas. Não podemos esquecer que, em Manaus, capital do estado do Amazonas, assim como em outras regiões do mundo, foi muito difundido o termo disco voador. O termo OVNI é utilizado para descrever qualquer objeto voador que não possa ser prontamente identificado como uma aeronave convencional. Já o termo disco voador refere-se especificamente a uma forma discoide de objeto voador associada a relatos de avistamentos. No que diz respeito ao fenômeno conhecido como chupa-chupa ou chupa-cabra, é importante destacar que ele é mais frequentemente associado a relatos de ataques a animais, geralmente com sugação de sangue. Embora existam relatos desse fenômeno em várias partes do mundo, não há uma ligação direta ou consenso sobre sua relação com OVNIs ou discos voadores. O chupa-chupa tem sido objeto de debate e investigação por parte de ufólogos, pesquisadores e folcloristas. É importante observar que, tanto os avistamentos de OVNIs e discos voadores, quanto os relatos sobre o fenômeno chupa-chupa, são eventos controversos e frequentemente objeto de interpretações diversas. Algumas pessoas acreditam firmemente na existência desses fenômenos, como evidência de visitação extraterrestre, enquanto outras procuram explicações mais convencionais ou céticas. Na mídia local, como jornais e programas de televisão, é possível encontrar reportagens, entrevistas e debates sobre avistamentos de OVNIs e fenômenos relacionados em Manaus e no Amazonas. Essas coberturas podem variar em termos de tom e abordagem, desde uma perspectiva mais investigativa até um enfoque mais sensacionalista. É importante ressaltar que o estudo e a investigação de OVNIs e fenômenos associados são áreas complexas e multidisciplinares, que envolvem ufólogos, cientistas, pesquisadores e entusiastas em busca de respostas sobre a natureza desses eventos. A compreensão científica desses fenômenos ainda é um desafio, e muitos casos permanecem sem explicação conclusiva. Em resumo, Manaus e o Amazonas têm relatos e especulações sobre OVNIs, discos voadores e o fenômeno chupa-chupa. Esses relatos são frequentemente discutidos na mídia local,
Mas é importante abordá-los com ceticismo e considerá-los em conjunto com evidências científicas e investigações apropriadas. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Até o próximo vídeo.